tertúlia. Análise de ideias. A especialidade é mental-somatologia. Agora, o grande técnico que mexeu nisso é o professor Sandro, que está aqui, aí na cadeira dos réus, disposto a responder qualquer coisa que vocês queiram. Cuidado com ele, que o homem é forte. Agora, a definologia. A análise de ideias é o ato, efeito de identificar, decompor e explicitar os construtos, conceitos ou elementos básicos de corpos de conhecimento específico, com o objetivo de ampliar e potencializar a exposição, o entendimento, a compreensão e a apreensão das realidades ideativas mais abrangentes e complexas, através do emprego direto dos atributos conscienciais e dos recursos intelectuais do pesquisador ou pesquisadora. A picotagem de ideias, a identificação dos construtos, a explicitação do conteúdo, o escrutínio mental somático, os debates enriquecedores da argumentação pessoal, a pesquisa primordial na análise de ideias, a divisão do assunto complexo em tópicos, as ideias grafadas didaticamente, a análise exaustiva do tema erudito, a autocrítica quanto às auto- e heteropercepções, os parafenômenos enriquecedores das análises pessoais. Eu li apenas alguma coisinha, tem muito mais do que isso. Agora, na argumentologia e interatividade. No processo de apreensão cognitiva, importa identificar a veracidade, a coerência e a validade de ideias e informações intercambiadas. É exemplo de 5 ocorrências comuns que estão dispostas em ordem alfabética. Na remissologia, nós temos, entre os 15 itens, nós destacamos 5. Contraponto técnico, interpretação seletiva, picotagem das ideias, princípio organizador dos saberes e taxologia das análises. Frase enfática. Acerta mais quem emprega o autodiscernimento e a autocrítica máxima das autoanálises pesquisísticas, identificando o nível de cosmoética nas manifestações holopensênicas, pessoais e grupais. Você vê que essa aí está quase 100%, sabe? Agora, questionologia. Qual a abrangência e a profundidade da capacidade crítica aplicada por você nas análises pessoais? Nas pesquisas realizadas, predominam os esforços autodidatas, assentados na discrenciologia, ou você ainda sofre da preguiça mental crônica? Agora, eu quero dizer para vocês que na estrangeirismologia foi cortada aí de ideias, ficou só o brainstorming, e falta uma vírgula em evolução no tópico pseudo-verdades. Agora, a pergunta. Sobre a pergunta que fiz ao senhor sobre mudar de Salvador para o Rio de Janeiro ou São Paulo, para acelerar a formação do meu pé de meia, concordo com sua opinião sobre os aspectos negativos. Energia, poluição, entre outros, ou seja, estarei saindo do espeto e caindo na fogueira. Minha vontade é ir para a Foz, mas receio que a consolidação do meu pé de meia seja muito longa, e isso atrapalhe o desenvolvimento de minha Max Proex, que tem como diretriz básica a interassistência mega-fraternal policármica. Estou em um impasse. Pode dar alguma dica? Olha, eu tenho um princípio que eu sigo rigidamente as minhas coisas. Se o negócio não presta, eu não dou mais pensamento por aquilo, eu corto fora. Pensa nisso. Agora, está querendo adoçar o processo, maquiar, isso é um problema. Outro. Ontem uma colega me fez a indicação do livro Matéria e Consciência, de Paul Churchland, publicado pela Unesp. O senhor conhece o autor ou já teve contato com a obra dele? Segundo a colega, o livro está sendo estudado na disciplina de Filosofia da Mente. Eu não conheço esse livro. Você podia arranjar ele para a gente.
Matéria e Consciência, Churchland, é Unesco. Tá certo? Matéria e Consciência. No caso dos óvulos fecundados, durante o processo de inseminação, que não são escolhidos para inseminar e logo são descartados pelos pais e médicos, pode gerar consequência de interprisões? Olha, isso aí tudo está para ser explicado e pesquisado. Eu acho, por exemplo, um dos lugares mais bravos que tem, que é precisar de pesquisar, são os bancos desses processos. Bancos de óvulos. Isso aí é um negócio sério. Um ambiente. Teria que estudar primeiro o holopensene disso aí, como é que funciona. O que tem? É bem possível que onde tem esses assuntos, tem assediadora, deve ter. Agora aqui, assisti uma entrevista onde o senhor falou sobre o orgasmo, mas que só se consegue com duplista. De que forma se faz para alcançar o orgasmo? Qual é a técnica? A técnica é o seguinte: quando a pessoa desenvolve as energias, principalmente ela desenvolvendo através da TENEPS, se tem também um companheiro, quer dizer, ou uma companheira duplista, que também pratica TENEPS e já desenvolveu, as energias podem chegar num ponto tal, através daquela pessoa que é a cabeça da dupla evolutiva, a cabeça energética. Então, com isso, a pessoa pode chegar num ponto que o problema da excitação ou do êxtase sexual, ele atinge o processo do holossoma. E a pessoa sente isso de uma maneira muito maior e mais ampla. Agora, é necessário que tenha a dupla bem entrosada e que ambos pratiquem, por exemplo, alguma coisa de parapsiquismo. Por isso que eu falo, a TENEPS, por exemplo, abre o caminho para isso. Agora, dia 30 de março, tive uma projeção lúcida, curiosa, e gostaria que o senhor me ajudasse a entender o ocorrido. Antes da PL, minha filha de 2 anos tinha acordado. Coloquei-a para dormir ao meu lado. Fiz o EV e me projetei. Viajei fora do corpo e, na volta, vi o meu amparador pela primeira vez. E minha filha projetada, brincando ao lado da cama. Pode ter ocorrido uma espécie de acoplamento? Como funcionam as projeções das crianças? Ora, tudo isso aí pode ter acontecido, sim. As crianças funcionam desse jeito mesmo. Agora, tem umas que depende da idade, quando ainda são muito em tenra idade, que ela, às vezes, se projeta e torna a ficar adulta do jeito que era na existência passada. Depois ela volta, interioriza no corpo, vira criança de novo. Isso aí já é caso mais sério da pessoa, quer dizer, da consciência, que já tem soltura holossomática. De modo que isso tudo aí que aconteceu com você pode ser fácil. Anota tudo isso e vê o que vai acontecer daqui para o futuro. E olha essa sua criança do ponto de vista de parapsiquismo. Agora é para você. Argumentologia, página 9, item Verpon. A verdade relativa acumulada até aquele momento evolutivo passível de ser modificada. Por essa declaração, pode-se inferir que a Verpon está associada a processos de verossimilhança ou retóricos. De que forma o Verbertov discrimina uma Verpon de uma não Verpon, já que, por exemplo, o conceito de teática, onde a teoria teria uma função indutora, e a prática poderia ser reflexo induzido pela própria teoria? Segundo a Conscienciologia, não existe nenhuma verdade absoluta, ou seja, todo aquele conhecimento que mesmo que a consciência tenha passado pela vivência, ou seja o conhecimento teático, é um conhecimento mais relativo àquele nível evolutivo em que a pessoa se encontra. Então, eu acho que realmente esse conhecimento que hoje para a pessoa é uma verdade relativa, ou seja do ponto de vista de hipótese, de tentativa válida para ela, ou algo que ela tenha experimentado, tenha vivenciado e entendido melhor, né? O 99% da prática e 1% da teoria, do entendimento, não significa que num próximo nível evolutivo, num próximo nível de vivência mais avançado, aquele conhecimento se mantenha. Pode ser só um recurso didático para aquele nível que a pessoa se encontra. Não sei se fui claro. Agora, um processo de família do seu irmão.
Poderia comentar em Laboratoriologia, página 7, o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mental somático: tertuliário, holociclo, holoteca. Bom, esse é um trio que o professor Valdo traz na enciclopédia, né? Eu inicialmente tinha colocado só, acho que holoteca e holociclo, e a professora Rosa sugeriu, né, de a gente incrementar, mas a relação aqui com o tema que eu associei quando pensei nesse trinômio, é que quando você tem a holoteca, você tem o quê? Você tem uma síntese de ideias de vários autores, ok? Você tem um elemento aí do trinômio. O segundo, o holociclo, você tem o quê? Você tem a matriz mental das ideias, que são os dicionários, né? E o cosmograma. E o cosmograma, que são os fatos, ou seja, a matriz do e pensamento. E o tertuliário é o debate das ideias. Público, né? Da síntese. Eu tenho isso já em outros eventos. Detalhado, esses explicado, três aqui, né? que eu tenho. Então, é mais ou menos o que eu Agora, penso. seria bom você explicar se tem mais alguma coisa, porque é seu irmão, né? É isso que eu entendi, Paulo. Mais do que isso. Bacana, né? Ele perguntou aqui. Aí ele colocou ali, Paulo Eduardo Batistella, irmão do Sandro. Faz questão. Ele tirou uma beiradinha aí da história. E não foi combinado, né? Isso é importante falar. Sandro. Não é dúvida. Quem é que está com o microfone agora? Vamos ver aí. Sandro, É o Pedro. na mitologia, você coloca os mitos intocáveis encontrados nas religiões, escolas filosóficas e ciência convencional. Eu sei que você tem bastante experiência com a ciência convencional, está fazendo doutorado. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha que na ciência convencional é o pior dogma, o mito mais, vamos dizer, encontrado? Um dos que eu estou vivenciando atualmente é a questão, primeiro, do PhDeus, né? Então, eu já encontrei casos de pessoas mais novas do que você, com menos experiência do que você, às vezes até com nível intelectual um pouco mais baixo, assim você percebe, né? Pelo nível de publicação, de trabalho. E o argumento da pessoa é que se você não tem um doutorado, se você não é um professor, você tem que ficar quieto e você não pode opinar, baixar a cabeça. Então isso é realmente algo assim que você encontra, você tem que ficar quieto, não pode falar muito, porque até você está dependendo daquela pessoa. Agora, vejo você caladinho, você manda para a vovozinha. Exatamente. Agora outra condição que eu particularmente observo é que o paradigma atualmente dominante é o newtoniano cartesiano. E a gente sabe que o Descartes, né, um dos elementos que deu base a esse paradigma é a divisão de elementos que você junta para entender algo mais complexo. Está bem dentro do contexto da análise. Agora, outra coisa que ele fez que foi totalmente esquecida, apagada, a meu ver, da ciência convencional, é que a máxima dele, né, penso logo existo, ele conseguiu chegar nisso através do quê? Da reflexão e da introspecção, ou seja, um elemento que não é um universal, chegou a uma conclusão que foi aceita, e a ciência que depois nasceu desse paradigma, ela ficou só com o elemento externo, né, o elemento de divisão, mas o elemento de introspecção, de reflexão, hoje não é válido. Eles combatem a introspecção. Não existe, não é ciência. Sabe que começaram a combater muito a psicologia por causa disso. E já é combate. E eu sou favorável. Introspecção, solilóquio, palavra mental, estudo intraconsciencial e tudo mais. Isso é a pesquisa participativa. Agora, qual é a pesquisa em que o pesquisador não pensa, não tem reflexão, não pois tem... não, ele não pode ter, ele acha que assim ele está sendo não participativo. E é uma bobagem. E só de pensar no objeto ele já está participando. E aí ele defende a biografia da pessoa também. Pois é. No início da psicologia dita científica, o método introspectivo era utilizado, inclusive, em estudos de memória, por exemplo. E hoje isso é um pouco renegado. Quer dizer, você não tem-se um estudo, e é considerado não científico, um estudo mais a partir da introspecção. Contando aí com aquilo que você fala da lei do retorno, a gente espera que isso aí retorne rápido. Porque você tem que estudar pela introspecção. Ontem à noite, quando deitei, depois de alguns minutos, senti forte presença ao meu lado.
Resolvi não abrir os olhos para deixar o processo correr naturalmente. Senti que a energia era ótima e tranquilizadora. Foi então que mesmo com os olhos fechados, pude notar uma luz branca que aumentava de tamanho com rapidez, logo acima do chakra frontal e abaixo do coronário. Resolvi abrir os olhos e a luz se extinguiu. Que fenômeno o senhor acha que poderia ter ocorrido comigo? Não, isso aí poderia ser o início de uma clarividência, né? De algum tipo. Nesse caso aí, é a clarividência hipnagógica. Outro, moro em São José do Rio Preto. Aqui não tem nenhum grupo de estudo sobre projeciologia e conscienciologia. Seria adequado continuar frequentando o centro espírita para trabalhar com as minhas energias, mesmo que no passe? Olha, cada um faz o que tem, né? Vai ver o que você quer. Agora, ó, pega uns livros se você quiser, tem tudo aí, é só pegar. Aonde você acessou para mandar essa mensagem, tem uma série de livros. Agora, para você. Na Parafatologia, página 7. A autovivência do estado vibracional profilático. Poderia ampliar o conceito? Bom, primeiro que o estado vibracional é algo que o professor Valdo enfatiza muito em qualquer verbete, até talvez pela necessidade de nós trabalharmos mais com isso. A associação que eu faço com o tema é a questão dos desacoplamentos, a limpeza pensênia, o nível de tranquilidade que você talvez tenha que colocar para você mesmo e também para o ambiente onde você está trabalhando. Quando você tem um ambiente de estudo, esse ambiente, o ideal é que ele seja adequado para isso, né? Você não tenha outras atividades, digamos, não relacionadas, né? Tem uma televisão, um ambiente onde você almoça, onde você, enfim, recebe as pessoas. Com o tempo, o uso desse ambiente, ele tem a tendência de criar uma forma holopensênica, ou seja, você tem uma maior facilidade de entrar no nível de concentração melhor. E o EV, acho que eu vejo assim, é um ponto de partida de limpeza pessoal e até do ambiente. Eu acho que está muito relacionado aí com a questão da análise das ideias. E é isso. Sandra, na página 6, a terceira linha de baixo para cima, e depois a segunda, né, as análises prontas. Podia aprofundar? Aonde? Patologia? Na página 6, a terceira linha de baixo para cima. Lá no fim, as análises prontas. Um exemplo bem claro ali no que eu vejo. Hoje você, quando liga um jornal, né, você pega aí qualquer jornal nacional, esses dos canais públicos, você só tem conclusões prontas, né? Você vê o contexto internacional, você vê o contexto econômico, político, mas não é feita uma abordagem mais profunda, ou seja, vem a informação conclusiva, né, fruto de uma análise aí da equipe de redatores dos jornais, e a tendência das pessoas é assumirem isso como verdade. Então, se você pega, às vezes, um canal europeu, um canal americano, você vê que tem programas, né, de debates de temas relevantes do dia, que no Brasil você acha que só acaba encontrando em algum outro canal pago. E, além do que, pelo nível eu vejo assim, de intelectualidade da nossa sociedade, existe uma grande tendência, principalmente hoje, né, com a internet, de ser tudo rápido, para ontem, pronto, que dê menos trabalho e que seja mais fácil de fazer. Então, eu acho que a preferência por qualquer elemento intelectual que seja mais digerível, mais fácil de entender e que exija menos esforço intelectual da pessoa, é algo que você acaba vendo que acaba tomando maior parte do nível da população. E tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Tem uns analistas profissionais, tem pessoas cuja profissão é essa, e que às vezes você vai ver que o nível da pessoa é suficiente para a média da população, mas quando você entra na erudição, no detalhismo, você vê que fica aí um pouco a desejar. Agora, depois, em seguida, você botou o plágio, ele está bem ligado a essas análises prontas. Quer dizer, o plágio é pegar algum texto e plagiar
Uma análise pronta. Eu vou contar assim, um caso bem claro que eu vi, que salta aos olhos, foi dentro aí da área acadêmica, né? O plágio, para quem não sabe, né, até saiu uma reportagem na Veja, acho que umas 2 edições, que é a tendência da pessoa fazer copiar ipsiliteris o texto que ela está lendo e omitir, né? Não citar de quem é aquele texto. Então, numa das fases da pesquisa acadêmica, né, que a academia exige, é você fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, você tem que saber quem está fazendo o que no mundo e o que já foi feito naquela área. Então, é comum você encontrar artigos, às vezes com até 15, 20 anos de diferença entre um e outro, em que o artigo mais atual, ele pode até citar lá na bibliografia essa referência mais antiga, e você vai ver que tem lá um parágrafo inteiro copiado. Mas o que acontece? Hoje, essas revistas científicas, elas ganham em quê? Elas ganham em associações. Então, a pessoa que paga para ter uma associação, ela usa a revista, e você vai ver que, geralmente, uma instituição, ela tem várias revistas, né? Dentro, uma que eu conheço, que é o Instituto, o I3E, que é um Instituto Internacional de Engenharia, você vai ver que ela tem centenas de publicações. Então, por um lado, o pesquisador, pela preguiça mental, e você vê que são pessoas mais jovens, né, até pelo próprio processo do doutorado, do mestrado, não é o orientador mais experiente, mas sim a pessoa que está começando a pesquisar, que tem que produzir, ela acaba copiando. O orientador não olha, mas o que assim mais me chamou a atenção, o revisor da revista, que é um órgão de comunicação científica, também não olha e passa. E se você é um pouco mais detalhista, um pouco mais exigente, um pouco mais, como é que eu posso dizer, sistemático, você acaba encontrando assim muita repetição. Então, daquele 100% de artigos, de material que você encontra, no fundo você resume a 20%, que é o essencial, geralmente o mais antigo, né? E que é realmente a origem da fonte. O interessante ver é que geralmente esses artigos, pelo menos os que eu tenho vistos mais de base, são de pessoas com um nível de erudição um pouco maior. Então você vê até no caso da minha área, engenharia, você vê que até o vocabulário desses artigos é superior ao vocabulário tão só técnico que você acaba encontrando na maioria dos artigos. Sandro, aqui no ar, por favor. Oi. Sandro, aqui na página 6, patologia, 7ª linha de cima para baixo, a metodologia pesquisística. Eu queria que tu me desse orientação sobre a metodologia, porque eu começo a juntar material sobre determinado assunto e depois tenho um pouco de dificuldade de fazer a seleção, de ver o que realmente vai interessar. Então eu gostaria que tu me esclarecesse um pouquinho, hein? Bom, eu não entendo muito a questão da metodologia científica, a gente tem professores aqui que podem talvez explicar melhor, mas a questão é, você tem que ter uma metodologia. Geralmente o que acontece é, a pessoa que nunca começou a pesquisar, e eu me enquadro assim nessa situação, eu tive essa dificuldade, você começa a ler, e vai lendo, né, lê muita coisa, acumula aquele material, e depois você não sabe exatamente muito bem o que fazer com isso. Então é importante você... Por exemplo, na medida em que vai lendo, você vai... É algo que eu faço hoje, principalmente pela grande quantidade de material disponível que você tem, você já assinala o que te interessa, separa essa informação, você faz um resumo, você anota, para você não ter que rever toda a sua bibliografia. Depois você tem que ver qual é, digamos, o foco do uso desse material. Eu defino em 2 focos. Aquele material que é a nível de informação, né, o livro que você sempre está lendo, uma revista que você está vendo a parte que interessa, você guarda essa informação. Agora, outra coisa, a sua pesquisa mais... a pesquisa que você está desenvolvendo naquele momento. Então, você sabe que o seu objetivo final já é produzir um material, seja um artigo ou um curso, e a própria necessidade de você colocar como objetivo essa comunicação vai te exigir a você organizar o material, porque na medida em que você for aprofundando nessa pesquisa, levando mais a sério, ou seja, você não vai ler 5 livros sobre o tema, você vai ler 20, 30, você não vai ler 10, 20 artigos, você vai ler 100. Então chega uma hora que a quantidade de material é muito grande, às vezes é repetitiva, e você tem que começar a selecionar. Por exemplo, o cosmograma é uma técnica em que você tem que ter espaço físico para aplicar, né? Você tem que ter pasta, você tem que ter
o professor Valdo às vezes chama de instrumentos extracerebrais, ou seja, além da sua memória, da sua intelecção, você tem que também ter um ambiente adequado, pastas, um método de produção mesmo, você pensa como uma linha de produção, na medida em que, acho que o objetivo de muitos nós aqui se tornarem assim um pouco mais, com a Holopecene mais intelectual, então é algo que você vai fazer mais no seu dia a dia, então você tem que ter esse seu quarto arrumado, esse seu escritório com as estantes. Quando a gente visita a casa de alguns conscienciólogos, você vê que as pessoas às vezes têm um escritório que às vezes a maior, a maior peça da casa, em que ela tem todo o seu material organizado, etiquetado. É um tempo realmente que consome na sua pesquisa, mas é o tempo que você pode usar quando, por exemplo, você está cansado. Você já leu muito, não é o dia, aconteceu algum inconveniente naquele dia que você não consegue levar adiante a sua pesquisa e você aproveita para organizar os papéis. Agora, do ponto de vista de metodologia, eu acho que assim, cada um tem que ter tem que desenvolver. Seria então assim, a princípio, começar fazendo síntese do material que se tem e separando de maneira que depois possa se colocar as ideias afins, seria por aí? É uma técnica. A outra é você elaborar um catálogo. A outra, por exemplo, você elaborar um documento que é o resumo dos, os 20 principais artigos da área, que tem uma relação íntima entre si. Os outros 30 você joga num arquivo. E aquilo ali vai deixando por quê? No dia que você for escrever o seu livro, no dia que você for escrever a sua pesquisa, no meu caso, o dia que eu tenho que escrever lá a dissertação, a tese, eu não vou esquecer daquelas ideias importantes, porque realmente, ao final de, 4, 5, 10 anos, é muito material que você tem. O professor Valdo, ele tem armários e armários de materiais coletados. Agora tem 22 armários. 22 armários no holociclo. Fora tudo que eu já apliquei nesses anos todos. E tem mais de 20 livros só sobre esses assuntos da conscienciologia. Isso aí tem que fazer. Acumulação é inevitável. E o livro acaba servindo também como a referência para o próprio senhor, né? Eu lembro que o senhor falava Ele mesmo já é. Agora, você aqui, você fez acumulação também de, vamos dizer, abordagens técnicas às ideias. Além da análise, que é o tema seu, você falou 20 coisas aqui que eu já assinalei. Estudo das ideias, secção das ideias, exegese das ideias, exame de ideias, picotagem de ideias, anatomização de ideias, organização das ideias, organização, identificação das ideias, explicitação, coesão, apreensão, amplitude, clareza, profundidade, validade, escrutínio, pesquisa, descarte, mascaramento, fixação e associação. Está tudo aí. Eu tirei de você. Eu tirei da enciclopédia uma boa parte desse material. Por aí você vê como é que é. Está tudo aqui, ó. São 20 itens que eu peguei sobre o assunto. É que já tem muita coisa, né? Enciclopédia sobre mental somatologia. Agora, o que eu sei na enciclopédia é que eu tenho um verbete que tem uma sua bem parecida com essa interatividade sua aqui. Inclusive, tem lugar que eu falo sobre a interação candidato-eleitor, essa coisa com sim, com se. O senhor lembra? Eu não sei se lá é maior do que aqui, mas tem alguma coisa nesse sentido no verbete. Interatividade. Agora, o seu está muito bem feito, bem arrumadinho, tem 5 itens. Professor compacto. Sandro, aqui no B, Cristiano. Esse item da interatividade que me chamou a atenção, né, na página 8, Sandro. Pela autocriticologia, no processo de apreensão cognitiva, importa identificar a veracidade, a coerência e a validade de ideias e informações intercambiadas. E aí você vem com esses 5 exemplos, né, de ocorrências de intercâmbio de ideias. No 2, grafopensinologia, você coloca a interação escritor-leitor. No leitor, até fica fácil da gente compreender como identificar essa veracidade, coerência, validade de ideias das informações intercambiadas. Eu queria saber o que você pensou do ponto de vista do escritor. Como que ele pode verificar, né, essa veracidade, esse intercâmbio de ideias do que o leitor está fazendo com relação ao texto dele?
Bom, tem uma série de críticas que sempre vem. Agora, assim, que nem sempre é uma coisa que eu custei a entender, que o professor Valdo salienta muito, é o cacófato, né? Por que o escritor ele tem que se preocupar muito com o cacófato? Hoje eu entendo da seguinte forma: você tem que evitar que o leitor desvie o pensamento, né? Às vezes você tem lá uma palavra um pouco espúria no texto e, devido, digamos, até a falta de nível intelectual, maior dificuldade por leitor, o escritor acaba favorecendo o desentendimento do texto, justamente porque na hora do pensamento ele colocou um desvio, digamos assim, no texto. Agora, o universo é amplo, né? Começando pelo não escrever besteira para não criar interpretação. Porque tem uma condição ainda posterior a essa, que é o seguinte: o escritor, a hora que ele vê muito o processo da conformática, que vê conteúdo, mas vê a forma junto, ele mesmo já vê, por exemplo, quando ele lê ou quando ele faz, ele já vê os cacófatos. E agora, com o passar do tempo, aquilo fica como sendo uma orientação, a identificação dos cacófatos para ele. Por quê? Se amanhã ele vai citar aquele autor, ele tem que evitar aquele cacófato, porque aquilo não é bom para ele, é depreciativo. Então tem cacófato, às vezes, que é escatológico, aí piora mais. E você tem que... Então eu marco isso tudo. Eu estou lendo um livro aqui, todos os cacófatos mais sérios, eu já estou anotando tudo. E algo importante, você tem que lembrar, né? Você como escritor, você vai ter leitor mais inteligente do que você, né? Então ele pode pegar coisas. Eu falo por mim. Obrigada. Quem é que está com o microfone agora? Como é que nós estamos aí? Na fatologia, página 6, terceira linha, você colocou aqui a coesão dos conceitos elementares. Eu queria saber o que você pensou quando você fez a análise de ideias e coesão dos conceitos elementares. Eu vi mais pela definição do próprio termo análise, né? Quando você tem alguma coisa que você não entende, acho que o primeiro ponto de partida é você dividir em coisas menores para entender. Eu funciono muito assim. Tudo que eu vejo, eu funciono dessa forma. Uma vez que você fez isso, você tem que ver se esses pequenos elementos que compõem o todo, eles têm algum nível de coerência entre si. É aí que você começa a identificar os erros de abordagem, os argumentos falhos, o que faltou para o autor, e principalmente eu acho que como autores, quando você está escrevendo um texto um pouco mais, como eu posso dizer, escorrido, né, que não seria um formato da enciclopédia, porque em formato da enciclopédia favorece você identificar esses construtos e ver a coesão entre eles. Agora, quando você está escrevendo um texto mais literário, um texto mais, como eu posso dizer, com frases, parágrafos, é muito fácil a pessoa se perder na argumentação, né? Ela acaba indo por um caminho, acaba esquecendo o outro. Então, como é que ela pode fazer isso? Fazer, por exemplo, uma tabela de ideias, uma tabela de elementos importantes do seu texto e comprovando, né, se ela está usando bem ou não isso dentro do seu artigo. É como se fosse a primeira palavra que o professor Valdo coloca em cada parágrafo, né, o termo em negrito. Você pode fazer isso do seu texto e você vai ter um bom resumo aí do esqueleto da informação dele, ver se existe uma coerência lógica, um encadeamento correto a nível global e também cada um dos elementos. Não sei se foi. Eu queria outra pergunta também. Na fatologia, na página 6, 3, 4, na sexta linha de baixo para cima, tem assim, o ato de pensar com profundidade. Eu queria saber se você tem alguma técnica que você usa para isso. Eu acho que esse ato de pensar com profundidade, ele pode se caracterizar ou até levar a um estado alterado de consciência. Eu vejo que você começa com a leitura, pelo menos comigo funciona muito assim, você começa a adquirir muita informação e chega uma hora que você tem que processar aquela informação. Para isso, muitas vezes você pode até deixar seu texto, você se concentra em 2, 3 ideias e vai aprofundando nessa informação.
Isso é um esforço que a pessoa faz. Eu, pelo menos, tenho que me policiar, tenho que evitar devaneio, e acaba sendo um processo que no final você até percebe que existe uma expansão, né, do fronto chakra, do corono chakra, mas isso obviamente não vai acontecer na pessoa que tem dificuldade de ler, dificuldade de se concentrar, vai ler deitada no sofá, diante da televisão. Então é um tipo de parapsiquismo até certo ponto que pode ser induzido através da leitura, por exemplo. E é algo que a gente fez uma prova ontem, né, da imagística. Eu percebia claramente que alguns momentos ali, quando o cérebro pegava no tranco, né, por assim dizer, realmente havia uma profundidade maior, e ao mesmo tempo que havia essa profundidade, havia uma expansão mental. E aí realmente você consegue entender, fazer relações. Mas é um uso de um atributo mental que induz aí uma descoincidência, um estado alterado de consciência. Uma pergunta aqui em extragerismologia. Eu queria te perguntar, Sandro, você acha possível o brainstorming exegético? O brainstorming, o que você quer dizer com isso? Exegético. Mas assim, traduz, é um brainstorm para você divulgar uma ideia, você quer divulgar o próprio brainstorm, o objetivo final dele é divulgar. Como é que você... Qual é o enfoque assim, que você vê? Né? A clareza e a postura, como diz, pontual. Não, mas o brainstorm é aquela elucubração grupal para criar alguma coisa, algum produto, algum conceito. Um grupo de pessoas se juntam, começam a falar o tema, e a regra básica é que não pode ter crítica. Ninguém pode criticar nada durante aquele período que está sendo feito o brainstorm. Então, o objetivo inicialmente não é a exegese, que seria uma análise com o objetivo de você divulgar, esclarecer um termo. Agora, no final, sim, você chega a uma conclusão, uma síntese, né? Pode ser um produto, um texto, enfim, e você pegar essa informação e divulgar. Agora, o processo em si, eu pelo menos particularmente não consigo ver essa relação tão direta. Tinha planos para a minha vida profissional, porém, acabei me distanciando um pouco deles. Hoje os retomei e tenho sentido muita energia e sincronicidade extrafísica e intrafísica com a minha retomada. Isso pode ser tomado como indicativo da ProEx, sem dúvida. Fala aí sobre a retomada que você vai terminar o curso. Seria bom para ajudar o nosso amigo aqui. Entre os dias 22 e 24 de julho, nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. E, dentro das atividades, nós vamos ter 2 mesas de retomadores de tarefa, onde vai se discutir justamente casuísticas de retomadores de tarefa, pessoas que estão retomando o seu trabalho em relação à ProEx, que possivelmente você pode aí se identificar. Então vale a pena se programar, vai ser aqui em Foz do Iguaçu, como eu disse, nos dias 22 e 24 entre os dias 22 e 24 de julho, aqui no Discernimento. Tenho imensa facilidade de contextualizar os acontecimentos ao meu entorno. Porém, ainda continuo um pouco misantropo devido à síndrome do estrangeiro, que já esteve mais crônica. Pretendo me formar em medicina e fazer muita assistência extrafísica. Qual a sua principal dica, além de exercitar o EV, o arco voltaico e a desassimilação das energias conscienciais doentias diariamente, para que assim possa superar esse gargalo improdutivo que me impossibilita provisoriamente de realizar minha ProEx teaticamente? A coisa mais séria é você, desde já, estudar o que é que você pretende fazer daqui para frente. Como é que vai ser o seu processo em medicina, por exemplo? Qual especialidade você pretende abraçar? Já começa a pensar nisso desde já e colocar energia positivamente nesse objetivo. Isso aí pode te ajudar. Outro, quanto à lei do retorno, comentada instantes atrás, suponho ter ligação com a interprisão grupo kármica. Então, se causarmos a interprisão,
Mesmo que aprendamos a lição, suponho que necessariamente nos encontraremos com a consciência afetada e teremos o retorno, já que é uma lei. Esse retorno será amenizado? Pode ampliar isso? Você quer falar alguma coisa? Quando você fala na lei do retorno, você comenta a situação que se repete, mas em outro contexto. Então, eu pelo menos entendo a interprisão grupocármica. A pessoa está presa a um grupo de pessoas, vários motivos, e devido ao melhor da madureza, maturidade da pessoa, ela tem a oportunidade de voltar àquele contexto, revivenciar, mas num nível um pouquinho acima. Então essa é a ideia que o professor Valdo fala da espiral evolutiva, ou seja, você voltou para o mesmo ponto, ou seja, o mesmo conjunto de pessoas, o mesmo contexto, só que como existe uma maturidade melhor, você tem a oportunidade de fazer algo um pouco melhor dentro daquele contexto. E é isso que com o tempo vai facilitar a resolução da interprisão grupocármica. Obviamente, né, se não tiver essa melhor maturidade, a pessoa não está não está refazendo o ciclo, não está dando uma volta na espiral, porque ela está no mesmo ponto ainda. Pode um trauma na região do crânio alterar o comportamento moral da consciência, ou seja, de uma pessoa ética e antiética? Sim, isso pode. Eu vi vários casos na minha vida, independente do que a neurociência fala hoje. O caso mais sério que eu vi, que causou espécie para dezenas de pessoas, foi o seguinte: havia uma pessoa que era uma verdadeira, vamos dizer, assim, um ponto de moral, cívica e social em Pedro Leopoldo, que era a terra do Chico Xavier. Esse homem, então, era educado, de alto nível de civilidade, educação, tudo isso. Enfim, era uma reserva ética, moral da comunidade. Agora, lá pelas tantas, ele sofreu um processo na cabeça e ficou um pouco descoincidido com a situação e começou a ter também, a gente percebeu, porque eu examinei o homem, ter assédio. Agora, o que se passa? Ele ficou impossível de receber visita. Porque ele recebia visita e começava a falar besteira da vida da pessoa. Mas tudo vocês pensaram de maneira escatológica e outras coisas mais. Então o povo ficou com medo de entrar lá. Ninguém mais, até o homem praticamente dessomar, ninguém mais foi visitar o homem. Porque ele chegava e começava a falar, o assediador pegava o Espírito Santo de orelha, sabe como é que é? Comendador Ventura, isso físico, falando para ele. Assim, olha, mas aquele negócio ainda tem escondido aquilo que você fez com aquele homem, falava os nomes de todas as pessoas. Eu visitei o nosso amigo junto com o Chico Xavier, porque o Chico estava até assustado com o que aconteceu, que eu via. Que aquilo criou um escândalo dentro da comunidade durante uma boa temporada. Uma cidade pequena, sabe? Então é justamente isso aí que ele está falando. Quer dizer, uma pessoa, tudo aquilo, coitado, durante muitas décadas na vida dele, ele inculcou, ele sepultou, ele fez pressão para aquilo não vir. A hora que abriu, vocês já viram como é que é. É a caixa de Pandora, né? O negócio só veio loucura. Mas olha, é incrível. Eu cheguei lá e falei assim, Chico, deixa eu olhar, vamos ver o que o homem fala para mim. Ele não falou nada. Entende? Aí eu coloquei energia, a gente ajudou, nós fizemos aquilo que pôde. E eu falei com eles, olha, melhor vocês evitar mesmo as visitas, porque vai fazer muito constrangimento e pode criar problema amanhã. Você pensou, e a mulher com um esposo, e ele começava a falar o negócio para o homem. Vem cá, mas e o Alcindo com a mulher dele, aquele negócio de se andar com ainda continua aquele caso? Consegue falar tudo através dele. E ele gostava de falar as coisas, às vezes até pornográficas, na frente da pessoa. De modo que esclarece bem esse caso aí. Isso é na neurocirurgia, tem alguma coisa que teria que estudar neurociência para ver os casos disso aí e tudo. Eu tive um caso parecido na família, lá era uma pessoa assim, num contexto menor, do interior, que era muito
vista e, devido à demência, mesma situação, mas sem um parapsiquismo. Você não podia chegar no ambiente que a pessoa lá começava a xingar, a falar mal de todo mundo. Agora, quase sempre é porque tem aí possessão. Há sempre possessão. Em muitos casos, desses que eu examinei, foi isso. Agora, veja, muitos casos de poltergeist começam assim, entendeu? Esse lá de Pedro Leopoldo, o povo era muito bem educado, gente muito boa, ele mesmo era muito bom. Agora, coitado, a gente viu, falou assim, isso não é ele mais. Isso aí já tem, é coisa de fora. É demais. Toda aquela reserva moral supitou de uma hora para outra, explodindo igual um vulcão. Isso é uma coisa, isso aí é terrível. Tem um caso, acho que na matemática, que não chega a ser do ponto de vista moral. Até fizeram um filme sobre o John Nash, que era um matemático brilhante, que aos 26, acho que ele foi afetado por esquizofrenia, que se sabe que é uma doença que não tem cura. Passou 40 anos, né, vagando lá pelo campus da universidade, e no final da vida parece que ele recuperou isso. Ele melhorou, não totalmente, mas recobrou, voltou a dar aula, o que sugere que talvez não tenha sido só o fator fisiológico, mas também um processo extrafísico, uma possessão, alguma coisa assim. É uma área bem obscura ainda, a psiquiatria, né? Sandro, você, quando estava respondendo a Mabel, aquela questão do aprofundamento das ideias, veio aqui para mim, se você não percebe que há muita inspiração de Amparo, né? E um aumento das sincronicidades. Porque, de repente, parece que tudo que a gente olha tem a ver com aquilo que a gente está estudando. Você percebe isso? Atualmente não, né? Porque eu estou com uma carga de trabalho muito grande, então tenho dificuldade de perceber isso, mas o que eu percebo, assim, depois de horas e horas, realmente as ideias afloram como palavras, pelo menos na minha cabeça. Agora, na rua, na convivência com as pessoas, é algo que ultimamente não tenho exercitado muito. Estou trabalhando muito, estudando muito, então fico muito tempo isolado. Eu percebo mais, assim, até nas informações mesmo. Você citou aí o cosmograma, né? Eu tenho o hábito, né, de ler revistas, esse tipo de coisa, pesquisar na internet, e eu vejo que às vezes eu queria entender esse negócio melhor. Eu fico com aquela dúvida sobrepairando ali. E parece que as anteninhas ficam ligadas. E, de repente, eu começo a ver a informação chegando. Às vezes não é direto no veio que eu estava achando, mas eu percebo que, enfim, aquilo vai crescendo. Pode ser tanta coisa, né, Emi? Pode ser um amparador, mas pode ser teu próprio holopensum, como um tropismo. Na verdade, aumenta a sincronicidade. A gente entra no fluxo do cosmos, o que seja, eu percebo isso. Ou até o processo da atenção também, né? Também, porque aí você fica ligada, né? Faz um mega foco, dá um zoom naquilo, né? E aí parece que tudo se encaixa. Eu te dar uma sugestão aqui na tecnologia, talvez você colocar a técnica das 50 vezes mais, que eu vi que você pode colocar mais um aqui para você ter um máximo. Ou a própria técnica do cosmograma, puxando um pouco a sardinha aqui. Mas não fica um pouco repetitivo ali o detalhismo, exaustividade, colocar... Bom, não sei. Não, eu acho que a técnica 50 vezes mais é uma técnica, né, que o professor Valdo coloca, porque às vezes a gente acha que já estudou muito. Um pouco para você. Bom, é uma sugestão, vou colocar, né? Lá. Não tem nenhuma obrigatoriedade. E eu vi que você aqui no final da argumentologia, você falou um bocadinho sobre Verpon. Você não quer falar um bocadinho mais sobre isso? Já que a gente está debaixo aqui do congresso, né, que vai acontecer? Bom, eu já falei, acho que eu vou chover numa olhada aqui se eu repetir. Basicamente porque é muito fácil você criticar alguma coisa que vem de baixo, né? Um nível que você já entende, a informação que você pega na socinha. Às vezes o nosso povo aqui está mais intelectualizado, está mais atualizado, leu mais, participou, teve mais experiência. Mas no momento que você pega algo novo, uma Verpon nova, você tem que tomar cuidado para não cair no achismo, como se diz, idolatria, aceitar, sem antes ponderar e até colocar como hipótese de tentativa. Até porque, talvez daqui a alguns, centenas, milhares de anos, para nós, essa Verpon já não vai ser Verpon, vai ser, enfim, vai ter outras mais avançadas. Né? Então é importante a pessoa ter crítica não só com o que ela lê de fora, mas também com o que ela está fazendo. Agora, e para encontrar a Verpon? Porque eu imagino que essa análise de ideias tenha como objetivo final a aquisição de novas Verpons.
Eu acho que também, mas o simples fato de você entender algo, de aprender, reforçar, não é só no sentido de pesquisar, de descobrir algo novo. Às vezes você vai entender, sei lá, você está estudando aí dentro da sua área algo que há 100 anos já é dominado e você não domina. Pronto. Eu só queria falar com você o seguinte: toda neo-verpom caminha para ser verpom e depois retro-verpom. Muito obrigado. É o crescendo, né? Crescendo, né? O ciclo. É o ciclo. Lógico. Eu já escrevi sobre esse ciclo. Tá certo? Não tem jeito. Faz parte da realidade. Oi, Sandro. Na página 6, patologia, a terceira linha de baixo para cima, o mascaramento de ideias, você pode ampliar esse conceito? Tem muita relação ali com a primeira, terceira, quarta aqui. A sexta linha também da patologia, que são as falácias, sofismas e paralogismos. O mascaramento, ele pode ser, às vezes, algo não tão intencional. Às vezes a pessoa está mal informada, escreveu errado, mas quando você leva lá para a questão da falácia e o sofisma, são ideias que intencionadamente elas são manipuladas com o objetivo de vender mais, convencer alguém, comprar um furo na lei. Por exemplo, 2 casos aí bem recentes, né, que a gente tem no contexto aí americano, foi quando apareceram vários cientistas americanos defendendo que o efeito estufa não tinha relação nenhuma com a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. E depois, né, foram investigar e eram patrocinadas pelo Bush. Outro exemplo de mascaramento até mais sofisticado, de uma ideia antiguíssima, né, que é o tal do design inteligente, que é uma forma de voltar a introduzir nas escolas, sobretudo americanas, a ideia do criacionismo, ou seja, Deus criou o mundo, né, mudaram a argumentação, sofisticaram, colocaram aí umas lógica aparentemente correta, mas se você for analisar os argumentos, elas caem por si só, com o objetivo de mascarar e poder... É a mudança camuflada do layout. Agora uma coisa, você podia falar aí sobre os datagramas que você se refere? Não, isso é da minha área. É bom para a turma falar, pois é. Vamos ver onde é que está. É que são vários, né? Datagramas está 3, 6, 7, 8. Oitava linha da fatologia, lá no fim. Os datagramas, fluxogramas. Então, começando pelo diagrama. O diagrama é simplesmente uma representação esquemática de alguma coisa. É uma ideia que você relaciona com outra. No caso aí da tecnologia, você tem mecanismos que interatuam entre si. Quando você entra no datagrama, você está sofisticando o diagrama. Ou seja, o data vem a ser o dado. Então, é a forma em que a informação se modifica no seu mecanismo. Então, você tem lá um mecanismo da internet. Né? Como é que você consegue comprar um produto pela internet? A pessoa entra lá o seu código, a sua senha, e como é que essa informação lá no final vai produzir a compra da pessoa. Então, uma forma de você descrever esse processo que você ainda não domina, você não conhece, é utilizar aí o datagrama que explica a transformação dos dados no sistema. E o fluxograma vem a ser a descrição de como os fluxos, no caso aí não só de dados, pode ser matéria-prima, pode ser informação, são transformados dentro de um sistema. Pode ser uma organização, uma instituição, um equipamento, enfim, uma série de coisas. Ok? Eu estou brincando aí com ele, porque você é do clube do... É da mão. Batistela, né? Aqui já vieram 3 assim até agora. E é só aqui para não pegar do lado. A minha família tem uma parte lá de Batistela. Ah, é? Depois eu vou... Olha o micrófono seu aí. Desligado. Esse aqui tá... Vamos ver agora. Então, eu queria perguntar o seguinte, dentro do tema aí, quando vem aquele Volpato aqui, na heterocrítica, ele disse que
Esses trabalhos aqui de doutorado e mestrado, essas teses, no Brasil é muito precário. E ele tem conhecimento de causa porque ele só mexe com isso, com redação científica, sabe comparar o que existe aqui e lá fora. Agora, lógico, deve ter problema de plágio, e esses orientadores de mestrado e de doutorado que não são bons orientadores, e a coisa é precária em geral. Não sei se tudo é assim, mas em geral. E está relacionado com essa... Porque, na verdade, esses trabalhos são uma análise simples. Né? Se faz uma síntese. Agora, eu gostaria como você parece que está fazendo mestrado, o que você acha disso em relação também a esse tema de análise de ideias? Né? Bom, eu acho que assim, um dos principais problemas que causam isso que você está comentando, que é uma realidade, não é todo mundo, né? Tem gente muito boa nas universidades, mas o nível caiu muito, tá muito sucateado, existe muita gente, né? A questão da superpopulação aumentou muito, muita consréu, você vê gente que talvez na família, você vê que é a primeira geração que a pessoa está indo estudar, então realmente o nível dela é mais baixo. E a questão da educação no Brasil, você sabe que não é muito boa, então a gente vê casos de professores, né? Que deveriam ser acadêmicos dedicados integralmente à educação. O que ele faz? Ele tem que orientar, ele tem que cumprir as metas de produção, né, que é passado lá pelo Ministério da Educação, pelo CNPq, pela CAPES, então ele tem que produzir, tem que mostrar serviço. E como, pelo menos os departamentos que eu conheci, existe uma carência do pessoal técnico administrativo, então tem muito professor que tem que acabar suprindo essa carência, desempenhando papéis na parte administrativa. Ao passo que se você pegar, por exemplo, uma universidade norte-americana, você tem um caso da pessoa que é professor, que é o scholar, e você tem um cara que é só o acadêmico, que é o pesquisador, que eventualmente é convidado para ser dado uma aula, que ganha muito mais. Então, realmente, o plágio, a questão do... Você tem que produzir, a pessoa nunca pesquisou, ela nunca leu na vida. O primeiro livro que ela vai ler é o livro lá que ela vai ter que ler para compor a tese, obviamente o resultado disso vai ser baixo. Por exemplo, saiu acho que na semana passada uma revista, um artigo na Veja, comentando, né, que a produção científica no Brasil está aumentando, batendo palma, temos alguns pesquisadores que já são referências internacionais. E comentou que a quantidade de artigos publicados pelo Brasil aumentou 30% nos últimos, 2, 3 anos. Só que o número de citações, quer dizer, a qualidade dessa produção científica continua a mesma. Então a gente praticamente tem 1/3 a mais de material publicado no mundo, só que ninguém está referenciando, ninguém está usando esse material. Ou seja, que a qualidade desse aumento ainda é questionável. Obrigado. Sandro, aqui em cima, no A. Na página 7, holotecnologia, gostaria de perguntar se seria adequado incluir parapsicoteca, por incidir no acervo das retrovidas e no surgimento de neoanálises, neoconstrutos e neoideias. Seria adequado? Conversa com a Rosa, dá o voto Minerva dela. É importante. Ô Rosa, você estuda aí o caso. A gente confia em você, eu confio no Sandro também. Sandro, eu queria, na página 6, em patologia, a 8ª linha de cima para baixo, está falando de os recursos extracerebrais. Não tem que ver com os paracerebrais, não? Podia aclarar-me um pouco isso, por favor? Não. Bom, talvez eu esteja empregando errado aqui o termo que o professor Valdo utiliza na enciclopédia, mas extracerebral, entendo aquilo que é fora da fisiologia da pessoa. O paracerebral seria o extrafísico. O extracerebral é todo aquele recurso que não está no cérebro, né, no equipamento intelectual da consciência humana. Então é o computador, é o papel, é o livro, é o resumo, é o fichamento, é o ambiente. Quer dizer, o dedão do pé na hora que você chuta uma coisa. É tudo que não seja. Mas de que recursos extracerebrais estás falando? Podes fazer uma listagem ou algum exemplo? Exato. Existe ainda, não?
Não, tem os dados, todos estão na holoteca. Qualquer... São 100 itens que havia a última vez. 100 itens. O abridor de livro, a lente de página inteira. Nós conseguimos juntar 100 itens. Tudo de parte técnica. Tudo é dos meus estudos, minhas pesquisas. Eu acho que qualquer instrumento que se preze a pesquisa acaba sendo... Agora, ó, tem a coleção disso. Eu acho que um dia desse eu estava pensando de pedir para a Nara, para ela voltar a mostrar tudo de uma vez, uma temporada, porque tem uma nova geração agora que não viu. Era chamada vitrine mental somática. Vitrine mental somática. Pois é, 115 é desses. Entende? Agora, eu fiz isso primeiro para depois fazer isso aí. Quem me ajudou a fazer, teve várias pessoas que me ajudaram. Uma delas foi a Camila. A Camila me ajudou a fazer, hein? A Marta, a Camila, tem uma série delas. Você mesmo andou me ajudando. Agora, a vitrine começou pequenininho. O povo já achou que era muita coisa. Eu disse, não, nós vamos pôr mais de 100 nisso aí. Com o tempo, nós chegamos a 100. Aí eles fizeram exposição, etc. Mas, Sandro, não entendi a resposta de listagem de recursos extracerebrais. No verbete, você está dizendo? Tá, a Adriana está comentando aqui que tem um verbete que se chama extraconscienciologia, tem uma listagem de 100, né? Extraconscienciologia. 115, lá, está tudo isso aqui. Eu acho que ela não entendeu que são coisas extra pessoa, só falar isso. Computador, caneta, livros, tudo que é fora da pessoa. Tudo que é fora da pessoa que vai ajudar, que é extracerebral, é um recurso. Uma lupa. É todo o que não está dentro do aparato intelectual da pessoa, ou seja, o cérebro. A calopsita, aqui escuta, a calopsita é um recurso extracerebral no celular. Você sabe o que é calopsita? Ele não sabe o que é. É um passarinho super inteligente. E ela tem esse passarinho lá na casa dela. Fora de série. Lá no Rio eles gostam muito de calopsita. Então eu conheço porque atingia muito o povo sobre calopsita lá no Rio. O contraponto seria os recursos intracerebrais, seria a tua memória, a sua atenção, capacidade de análise, criticidade, enfim. O que está dentro da mente cerebral. Né? Sandra, aqui na página 7, crescendologia. Você pode ampliar um pouco mais o primeiro? Crescendo, análise crítica, debate esclarecedor, refutação renovadora. Eu acho que assim, refutação sem análise, você tem o que é conhecido como patrulheiro ideológico. Ou seja, a pessoa é do contra, né? Ela está criticando algo, não está trazendo algo novo, não está mostrando os furos da teoria, mas está dando conta. No caso aqui desse crescendo, até relacionado com a neoverponologia, ou seja, a forma de você chegar a novas ideias, entendendo, primeiro, o que existe hoje, né, os conceitos atuais, a tua dificuldade de entendimento do tema, né, se você entende menos do que o autor que está propondo algo, vai ser difícil você debater com esse autor. Né? O professor Valdo até fala que muita coisa que ele teve que combater, ele teve que estudar mais para justamente combater o especialista da área. Você muitas vezes tem argumentos, o especialista com 2, 3 argumentos pode acabar aí com o seu debate. Então o debate é justamente um momento em que é feito o contraste entre as ideias, ou seja, aquilo que está correto, aquilo que está equivocado, e o resultado final pode vir a ser uma nova teoria, que seria a refutação, né? Até o método científico está baseado, uma das formas do método científico está baseado nisso, é você chegar a uma ideia nova, mas através da desconstrução técnica, lógica, didática, esclarecedora daquele tema. Então, de nada adianta você falar que não, porque não, e propor algo que às vezes não é didático, as pessoas não vão entender e vai ficar morta essa nova teoria, digamos.
pela sua articulação mental somática, eu, em nome dessa turma toda, pedimos a você para fazer no mínimo mais 30 verbetes. Tá certo? Agora, para você, mitologia, página 7. Os mitos intocáveis encontrados nas religiões, nas escolas filosóficas e na ciência convencional. Poderia esclarecer? De novo, bom, a gente comentou dos mitos na ciência, né? Que são os dogmas, o pesquisador... Agora, ela quer nas religiões e escolas filosóficas também. Bom, na religião a questão do dogma é que você não pode questionar nada porque aquilo é inquestionável, é inanalisável, você não pode querer entender uma realidade que é superior a você. Então, parte do princípio que aquilo não pode ser analisado, não pode ser criticado. Nas escolas filosóficas, que seria um meio caminho aí para a ciência, um exemplo que eu vejo hoje muito atual é a linha do marxismo. Então você vê muitos filósofos até lá na França, na época após a Segunda Guerra, que desconhecendo o que acontecia na União Soviética, o processo stalinista, eles defendiam a filosofia do marxista, sendo que muitas vezes dentro da cortina de ferro, dentro de alguns países da própria União Soviética, havia alguns marxistas que eram contra o próprio sistema político soviético na época. O problema é que hoje em dia, à luz dos fatos aí da quantidade de pessoas que foram mortas por essa linha, né, de filosofia, ainda defende com unhas e dentes a necessidade da revolução armada. Agora, em teoria, uma filosofia é uma linha de conhecimento onde as pessoas são mais críticas, mais intelectuais, que pensam e questionam, mas você também observa que existe aí um grande nível de dogma, de crença, de idolatria, de devoção, às vezes, ou pela personalidade ou pelas linhas que as pessoas aí estão defendendo. Eu acho que o racional mesmo é a descrenciologia, que eu falo em algum momento aqui no verbete, que a pessoa tem que questionar e procurar vivenciar tudo, né? Inclusive aqui a própria conscienciologia. Tenho 2 filhos que eram super saudáveis, mas desde o 4 de março eles estão doentes, doenças por cima de doenças. Surgiram alergias, pneumonias. Cada médico diz uma coisa, até hoje não teve solução. Coincidentemente, teve uma babá que falava que alguém tinha feito uma macumba para ela. Após a saída dela, tudo começou. Minha intuição fala que pode ter alguma ligação com isso. Poderia me ajudar? Olha, o problema aí é você trabalhar com as energias e estado vibracional em cima das crianças. Elas geralmente são sensíveis e pode melhorar isso aí. O problema dela ter, observa se esses processos dessas enfermidades, essas intercorrências que têm acontecido, se tem predominância mais da pele. Você falou em alergias. Quando é assim, quase sempre é processo de despacho mesmo. Observa por aí, se predominar problema de dermatologia, é processo de despacho. Agora aqui em outro. Em tertúlia passada, o senhor disse que os intermissivistas têm condições de ficar livres da interprisão grupo kármica nesta vida. Qual seria o procedimento para a consim baratosférica, sendo esse o meu caso, para iniciar a limpeza e um dia ter mérito para merecer o curso intermissivo? Não, você pode começar a mudar isso desde esse momento. Começa a pensar no assunto, estado vibracional, ajudar os outros, limpar, fazer uma higiene mental mais séria, e você já começa a se fortalecer e já fazer alguma coisa nesse sentido desde já. Você pode melhorar muito. E outra coisa, eu já vi gente que chegou já faz mais de uma década e meia e observou as coisas da conscienciologia e chegou à conclusão que não era intermissivista. Passaram-se 10 anos ele renovando e reciclando a vida, chegou que hoje ele acha que ele é assim. Que ele errou quando analisou a primeira vez. Isso tudo pode acontecer. E eu já vi isso acontecer com mais de uma pessoa. De modo que seu caso também pode ser esse. Observa bem. A primeira coisa é a seguinte, você quer renovar? O negócio tem que fazer uma autoavaliação crítica bem profunda.
Se você quer mudar, a coisa muda. Pensa bem. Quem é que está? É você, João. Sandro, aqui no verbete você fala em 2 momentos aqui sobre a anatomização das ideias, aqui na fratologia na primeira linha e na numerologia também. Você pode dizer como é que você faz para anatomizar as ideias, alguma coisa nova que você se depara? Dissecção mesmo. Você tem que pegar aquele material que você está analisando, muita paciência, muita leitura, muita reflexão, e você vai levantar, digamos assim, aquelas ideias que são mais relevantes para você naquele momento. Obviamente, todo tema que você volte a ler, que você volte a estudar, dependendo do momento da sua vida, dependendo do que você está estudando, você vai ressaltar uma e outra linha. Mas o que eu tento fazer é assim, encontrar o que é o essencial daquilo, tirar o que é o rebarbativo, né, o que é a literatura, o português que a pessoa tem que explicar, a parte didática, né, o desenvolvimento do raciocínio que às vezes você já domina, e chegar na essência daquelas ideias principais do seu texto. Porque é a partir daí que você pode construir algo novo. O professor Valdo aqui, no momento que ele escreve nessa forma mais apostilada, eu acho que facilita justamente a composição do texto baseado mais na essência, nesses itens atômicos, do que é a anatomização. É você cortar, identificar, localizar e isolar aquela ideia de todo o resto. Seria o corpo de informação que sustenta por si só, além do contexto que você está estudando. Foi feito para isso. E muitas vezes você vai ver que não tem nada de novo, é só repetição de... É interessante você ver que quando você começa a ler muito de uma área, você começa a ver quais são as 3, 4 linhas dominantes, quais são os 4, 5 autores, né, pelo menos ali na área tecnológica, na área de engenharia, que não existe uma tradição intelectual do ponto de vista argumentação filosófica, mais do ponto de vista prático. Então você vê que qualquer pessoa que ela estudou um pouquinho mais, leu um pouquinho mais, entende um pouquinho mais de outras áreas, o texto dela é mais rico, o texto dela é mais citado, o texto dela é mais encorpado de ideias, e não de uma simples descrição de algum fenômeno físico e depois uma aplicação. Esse aqui é o apostilamento da linguagem técnica. É justamente isso aí. Você pescou bem a coisa. Por aí. Quem é que está com o microfone? Escuta, ô Luiz, você devia te falar alguma coisa. É a análise das ideias. É o negócio que te pega fundo. Sandro. Não vai falar nada? Fala aí. Na página 7, efeitologia, o segundo efeito. Ana, né? Isso, Ana. Não, eu já comentei algo parecido quando comentamos lá o mascaramento das ideias, as falácias. Nada mais é do que as consequências de quem está querendo manipular os outros, né? Seja através de uma forma mais descarada, né? Você sabe que o nível médio cultural hoje da sociedade é baixo, então esse nível é mais facilmente convencível, manipulável, mas você também encontra isso em outros níveis de conhecimento. Você tem dogmas que são inquestionáveis, você tem algumas... por exemplo, já aconteceu comigo você está numa reunião técnica, você tem 4, 5 pessoas de uma área, né? As pessoas entendem muito bem aquela área, eu sou de outra área, mas não tenho lá o doutorado, não tenho meu título, então bico calado, e eles começam a dar pitacos fora da área, e começam a argumentar coisas que são absurdamente erradas, equivocadas, mas existe uma má intenção no sentido de que mostrar que tem razão. Então você vê lá o argumento argumentando contra o outro, às vezes os dois de áreas diferentes, mas um querendo saber mais do que o outro na área que ele não domina. Então, uma certa vaidade intelectual. Mas não seria, então, no caso do processo de ignorantismo da pessoa também? Então, como? Não entendi. A falácia não seria por causa do ignorantismo também? A falácia eu vejo que é um negócio mais estruturado, é lógico, a pessoa pensou, argumentou. Pode ser por ignorância, porque faltou alguma lacuna de informação, pode ser. O professor Valdo fala, leu pouco sobre o assunto, às vezes também, não entra nisso também?
É um erro de abordagem. A pessoa chegou a uma conclusão equivocada. O problema é a intenção que a pessoa tem para fazer isso. Geralmente eu acho que é mais escuro. Porque se eu não li muito, eu não vou concluir algo que eu não tenho certeza. Acho que começa por aí. Tá? Mas é algo assim da ciência, da filosofia. Um termo bem conhecido, bem empregado. Próximo. Posso dar uma sugestão aqui, então? O tema está bem escrito, viu? Tem bastante, essa associação de ideias que está bem abrangente, né? E eu acho que hoje você está trazendo um tema aqui que para nós é bem importante, já que a análise de ideias ela vai favorecer um comportamento, né? E eu acho difícil a nossa tarefa, já que a gente tem que analisar tudo, né? Mas você é o homem do... Como é que fica? Não é só do paradoxo, é também do cosmograma. É especializado em cosmograma o homem. Então acho que a tarefa... Por isso que eu falei com ele, tem que falar. A tarefa mais difícil para nós aqui, eu acho, é encontrar uma ideia equilibrada para todas as áreas da manifestação, né? Que normalmente nós temos um campo de experiência e leitura restrito, só que a gente fala sobre tudo. E muitas vezes você fala sobre áreas que você não tem experiência, nem leitura, nem vivência, nem observação. Então a nossa tendência ao preconceito sempre é maior, né? Já que a gente estuda tudo, né? Eu acho que esse tema é importante porque ele vai fazer você pensar sobre tudo que você pensa e a sua manifestação, né? É por isso que eu comentei, na última página, na página 9, você tem o Verpon, né? Que é justamente isso. Você domina a sua área, mas você também dá palpite em outra área, que às vezes não domina muito, mas tem um nível intelectual, lê um pouco mais. Eu vejo isso também na academia. Uma coisa é a erudição. A erudição é uma pessoa que entende muito daquela área, que ela entende a nuance, que ela entende o detalhe. Mas com o nível intelectual que você vê na faculdade, você é capaz de comentar vários temas, né? As pessoas leem, as pessoas estão bem informadas, elas consomem informação hoje, mas você vê que realmente é setorizado. Você vê as incoerências, você vê que a pessoa fala uma coisa e ela atua outra. E o maior problema, talvez hoje, e eu tenho essa dificuldade, eu também me interesso por tudo, eu leio de tudo, e às vezes é o problema você chegar numa conclusão, numa síntese até do que é o mais prioritário para você naquele momento. Eu acho que aí entra a autopesquisa e também a pessoa tem um pouco de reconhecer que ela não domina tudo, né, que ela ainda é imperfeita e que às vezes ela tem que se recolher para o canto dela e não falar besteira, principalmente quando você está com gente inteligente, né? Uma coisa é você dar aula, né? Você vai lá no instituto, dá uma aula, às vezes é um tema que você não domina, mas você tem o papel ali de professor, é uma coisa. Outra coisa é você no teu dia a dia, você conseguir fazer a análise, a frase enfática também vem nesse sentido, você tem um nível de discernimento, né? Para conseguir ponderar, conseguir analisar, e sem autopesquisa, sem o registro, sem o estudo, sem o feedback de outras pessoas, eu acho que realmente a pessoa acaba fossilizando e o que era uma Verpon acaba virando um dogma para aquela pessoa. Eu não sei se você chegou a ver aquele livro, A Paciência do Conceito. Não conheço. Qual o nome? A Paciência do Conceito, que fala justamente de como os conceitos demoram a ficarem completos. Na verdade, quando ele fica completo, ele ainda está incompleto, né? E para nós ainda existe o parafato. Então eu acho que para, digamos, criar uma forma de trabalho perante as ideias, a questão é você estar sempre tendo a noção que a sua ideia está incompleta, que a evolução não acabou. E a tendência humana e do cérebro mesmo é criar padrões, né? E aí é que a gente erra, porque a gente usa aquele padrão para tudo. E a análise de ideias, ela é diária, ela cresce, ela evolui, como tudo está sempre em evolução, né? Eu vejo assim, a ciência hoje, ela se basa, um dos princípios que ela tem, eu chamo de adestramento, né? Se você pegar, por exemplo, o Thomas Kuhn, ele fala de a pessoa ser assenhorada da terminologia da área. Então, todo técnico, né, toda área que você entra, independente de qual seja, pelo menos na área científica, você tem que dominar o que eles chamam de vocabulário, que são esses conceitos que você está trazendo, que são conceitos permanentemente em modificação.
Só que a grande maioria, 90%, eu vejo assim, das pessoas, mesmo os pesquisadores, é tido aquilo como um treinamento, ou seja, a pessoa aprendeu o conceito, muitas vezes ela sabe repetir aquele conceito, mas gerar algo novo daquele conceito ela não sabe por quê? Porque não teve a paciência de construir esse conhecimento. Então, para isso, eu particularmente vejo que a ciência ainda é um pouco limitada nesse sentido, principalmente com respeito à tecnologia. Existe uma necessidade de produzir, de criar as coisas, uma velocidade imensa de renovar, de vender, de trazer coisas novas, e às vezes a discussão de conceitos básicos, né? Você vê os cursos iniciais, os primeiros anos das faculdades, muitas vezes não são valorizados pelos alunos justamente porque tratam de conceitos, às vezes importantes, fundamentais, mas que não trazem um resultado prático para a vida da pessoa. Outro problema que eu vejo isso hoje, eu vejo que tem o professor Valdo até comentou, acho que foi uns 2, 3 dias atrás, que tem uma geração intelectualmente perdida. Eu vejo isso. Você vê que tem muitos jovens entre 15 e 28 anos por aí. As pessoas não se interessam por cultura, você traz um tema, se você não dá o resumo do tema, se você não dá o site da internet sobre aquilo, a pessoa não vai atrás, não se interessa, ela não quer saber. O que ela quer saber é conexão, estar atualizada no momento, a informação nova, que amanhã sempre tem outra nova, sempre tem alguma coisa nova, diferente, e isso acaba deixando as pessoas com, eu vejo, um nível de profundidade muito pequeno. Até na forma de comunicar. Hoje você vai no chat, vai falar com uma pessoa, um jovem, e ele tem dificuldade de entender o que você escreve, não escreve direito, ele resume, ele não quer saber da informação que você está fazendo, justamente porque ele está fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, está na frente do computador, tem, enfim, uma série de atividades, e realmente não tem o interesse em aprofundar conceitos que ele não vê como sendo práticos para ele, que venham trazer um benefício a curto prazo. Ok? Sandro, Adélio aqui no... não sei se você chegou a analisar o conceito dessa análise de ideias no contexto empresarial, né? Uma empresa focada em P&D, em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela criar um DNA forte na análise de ideias, tipo o Google está fazendo, de certa forma, você chegou a analisar alguma coisa nesse sentido? Como é que você vê uma empresa com a análise das ideias muito intrínseca, né, no seu DNA? Bom, eu não tenho muita experiência, Adélio, mas assim, na época de estudante, eu trabalhei em algumas incubadoras, né, que são empresas de tecnologia que, em princípio, estavam ali para pesquisar. Mas, no fundo, o que você via? Primeiro, não existe conceito de ética, não é abordado isso, você não pode falar, Você pode falar dentro do conceito da ecologia, né, do ambiente de trabalho, mas muitas vezes eu via lá até professores trazendo para a sala de aula, ou até empresários se aproveitando, por exemplo, de publicações relativas a militarismo. A gente discutia, sentava para discutir as ideias de uma tecnologia que, enfim, pode ser usada em outra área, mas que é oriunda do militarismo. Então, não existia esse debate. E outra coisa, a questão da empresa é uma outra forma de você criar ideias, de você trazer coisas novas, mas no aspecto mais prático, mais vendável. E a análise que é feita, eu acho que ela é muito ainda baseada em técnicas do momento, né? Você vê na área, eu pelo menos na área da administração, eu sou uma pessoa muito desconfiada de tudo, né? Não sei se é um trafora, um trafaro, mas eu desconfio muito, eu questiono muito. E eu vejo assim que boa parte principalmente da administração, você vê que tem ideias antigas com uma sigla, com um nome novo. Você está lá na empresa, eu trabalhei por um bom tempo para a Apple, né, que é uma empresa uma empresa de computadores, uma das maiores do mundo, uma das maiores empresas de criatividade, só que, na verdade, internamente, o que você tinha? Você tinha 3, 4 indivíduos lá em Cupertino, que é na Califórnia, que são os grandes gênios, são os que criam, e todo o resto da estrutura é uma estrutura engessada, grande, obesa, né, que você tem uma burocracia que você tem que seguir exatamente dentro daquele contexto. Por quê? Porque tem que fazer
dia tal tem um lançamento mundial de tal produto e tem que estar funcionando. Não importa se você não vai dormir, se você não vai ter o final de semana. Te pagamos muito bem, mas você tem que seguir isso. Então, existe essa análise de ideia? Existe, mas ela não é intelectual, ela é limitada, tanto que se a pessoa é um pouquinho mais aberta, ela é um especialista que casou duas áreas, ela já engole todo mundo. Ela vai além, ela é o criador, é o chefe, é o inovador. O que eu vejo é um pouco disso também, como você comenta, e existe até uma dificuldade de você mostrar uma empresa que tenha base em pesquisa. Parece que o mercado rejeita um pouco esse processo. O que você considera como profilaxia, então, nesse caso, essas questões que você colocou, né? Da falta do processo ético, da questão de concentrar a pesquisa em 3, 4 pesquisadores. Numa empresa startup, como é que você sugeriria uma profilaxia para isso? Olha, eu acho que o caminho é a empresa conscienciológica. Fora disso, vai depender de empresa para empresa, você vai sempre ter o capital, você vai sempre ter a ordem vindo de cima para baixo, muitas vezes inquestionável, principalmente as grandes empresas. No Brasil, o problema das pequenas empresas é a grande burocracia, né? O problema dos impostos. A gente sabe que nos Estados Unidos 60% da pesquisa em tecnologia é feita na iniciativa privada, ou até mais. Mas no Brasil isso não existe. Então, sinceramente, eu vejo difícil isso. Não sei mas não é a minha área, tá? A administração eu realmente não domino praticamente nada. A ideia é realmente pegar esse foco em cima da tua pesquisa, como é que você... É a tua experiência também, como você teve, né, profissional, em cima disso. Agora, nada impede você analisar o contexto da empresa onde você está, né? As pessoas com quem você convive, enfim. Para o professor Sandro, gostaria de suas considerações sobre os esforços de, mesmo sabendo qual é o modus operandi do meio acadêmico e seus direcionamentos, de que maneira poderíamos inserir gradualmente o paradigma consciencial nos trabalhos de conclusão de cursos, teses e doutorados? Como atuar na condição de infiltrados cosmoéticos e expandir o paradigma atual? Bom, eu particularmente acho difícil. Eu acho que existem algumas áreas, né, que tem um departamento, que tem um professor lá de acupuntura que aceita o conceito de energia ou psicologia transpessoal, mas dentro da área técnica eu lembro assim, o tempo que eu estudava, a gente era motivo de piadinha, né, dos colegas, porque a gente fazia palestras, levávamos a informação. Então, primeiro, hoje em dia, né, para quem vai para a área acadêmica, você tem que ter o doutorado, tem que ter o PhD, você tem que entender mais do que todo mundo naquela área, porque senão você não se destaca. Mas isso nada impede de você, e eu faço muito isso, eu uso muito isso. Você dá o exemplo, se é a pessoa ponderada, se é a pessoa que a turma vem conversar contigo no cantinho lá depois da reunião. Eu acho que o convívio, o exemplo que você pode dar para essas pessoas é a melhor forma de agir. Agora, colocar o tema conscienciologia diretamente, eu particularmente não vejo como. Talvez algum dos colegas aqui possa comentar, mas eu sei que tem alguns casos, mas não é 100%, né, de aceitação. Quem está com o microfone? É você, Sandra. Pode falar, Tânia. Sandra, Tânia aqui em cima. Oi. Eu sei, seu verbete está ótimo, meus parabéns pelo verbete. Antes que ela fale, eu vou falar. Mas eu ia dizer isso mesmo, já está ficando... A gente está vendo todos os debates que estão acontecendo. Não, ela tem uma educação, todo dia ela fala isso. Não, mas os verbetes... Por favor, já falei. Os verbetógrafos, professor, mas os verbetógrafos estão apresentando verbetes interessantes. Esse, olha só, quanta discussão. Sandro, na fatologia, na quinta linha, a coragem intelectual. Quando você fala aqui na coragem intelectual, você está pensando também que seja um conceito neutro, como você colocou o verbete neutro? Fala um pouco sobre isso, essa coragem intelectual. Eu vejo assim, toda análise ela tem um propósito, correto? Você não vai analisar por passatempo, você tem um objetivo com aquilo.
Bom, no nosso contexto aqui da conscienciologia, eu vejo que um dos objetivos principais é a autopesquisa com finalidade interassistencial. A coragem intelectual entra justamente no final daquele trinômio até que o Losch comentou, da parte da refutação. Se você pegar a sinonimologia, você tem a exegese ideativa, que é a comunicação, a divulgação, né, o estudo para posterior divulgação. Sem coragem intelectual e discernimento, ou seja, você tem que saber isso, você hoje não expõe as suas ideias, né? Você fica relegado a um nicho, né? Sei lá, entre nós aqui, mesmo assim, existe uma grande dificuldade, eu vejo, de debater, né? As pessoas ainda estão lendo pouco, ou têm dificuldade de se expor, por exemplo, é mais o meu caso, e essa coragem intelectual vem a favorecer que a pessoa, primeiro, adquira um certo nível de autoestima intelectual, que ainda é baixa, né? A gente acha que sabe muito, mas na hora de expor isso, você vê que a gente fica um pouco restrita, né? São poucas pessoas realmente que têm um nível de abertismo maior e realmente fala, e você vê que a pessoa está estudando. Eu acho que essa coragem, ela vem justamente nesse sentido de propiciar a pessoa sair só do mundo mental e chegar na divulgação, na assistência. Escrever um verbete, em parte, é isso, né? É uma conclusão de uma análise que você fez, que você está apresentando, está comunicando. E você tem que ter um certo nível de coragem intelectual, porque até certo ponto a gente sabe que o nosso povo aqui tem um nível intelectual mais alto e tem que se preparar. Tá ok, muito obrigado. Você está me fazendo lembrar do rapazinho que esteve aqui. Então ele chega lá embaixo e vai falar comigo e fala assim: você já viu aí o Tertuliário? Ele virou para mim e disse assim: você está falando? É aquela bola onde o povo anda com as folhas na mão? Eu soltei uma gargalhada com essa. E é verdade. As folhas na mão quando a pessoa pega lá o verbete. Você está entendendo? É uma bola onde o povo lá dentro anda com as folhas na mão. É isso mesmo. Pode falar, ô Fafá. Sandro, aqui na fatologia... então tá, para mim não está saindo som. Na fatologia, a quarta linha de baixo para cima, perdão, quarta não, terceira linha, você faz uma série de encaminhamentos aqui. Você começa em as pseudo-ideias, depois você entra no mascaramento das ideias, aí as análises prontas, o plágio. E lá, logo depois, você vai com contradições do autor, as lacunas do texto e aí o erro lógico. Eu queria que você fizesse um contraponto desses itens, e logo na seguinte, feitologia, onde você fala... Só um minutinho. Aqui, ó, o segundo efeito, o efeito nocivo das falácias lógicas. Bom, pela terceira vez, né? Eu não vou entrar... cheguei atrasada, desculpa. Não, eu não vou entrar muito no detalhe da falácia, mas essa sequência que você comentou, Fabiana, é realmente, primeiro, que você capta, né, como leitor, como estudioso, você realmente, sempre que você lê um pouquinho mais, sempre que você domina um pouquinho mais do assunto, você vai inevitavelmente encontrar plágio, contradição, lacunas, erro lógico, erros de interpretação. Enfim, é um nível de informação que você começa a ver coisas que antes você, né, julgava serem o ápice, o suprassumo do nível intelectual. Mas com o seu desenvolvimento você começa a observar isso, principalmente naqueles livros assim, um pouco mais vendáveis, um pouco mais não tão eruditos, em que o autor às vezes não tem muita experiência no assunto. Por exemplo, às vezes a pessoa, para poder publicar antes, ela torna o texto repetitivo para encher um pouco mais de informação, não chega a conclusões tão aprofundadas como se ela tivesse demorado talvez um ano mais para publicar um livro, por exemplo. Eu conheço gente que fez isso lá na academia. Então você começa também ao mesmo tempo você começa a ter um nível de criticidade um pouco mais avançada com respeito à média. E é nesse sentido que eu acho que você chega na erudição, ou seja, você consegue identificar, avaliar detalhes daquela área, daquele setor, que a maioria das pessoas, até dos especialistas daquela área, às vezes não detectam. E aí você acaba engolindo todo mundo, eventualmente. Agora,
Ali no efeito, obrigado por essa explicação, mas no efeito anterior a esse, ao efeito nocivo das falácias, você fala também dos efeitos cosmoéticos, das auto- e heterocríticas. Já foi falado? Não. Então vamos lá. Bom, isso eu trago, a ideia aqui de colocar no verbete é mais como um resultado, né, primeiro dessa análise que a pessoa faz, dessa dissecção, dessa interpretação, desse julgamento, com uma posterior síntese, né? O professor Valdo traz lá o verbete, acho que é interação, análise e síntese. Síntese é um mecanismo contínuo, só que você também tem que ponderar. Primeiro, até o Luiz comentou lá em cima, é muito fácil você analisar algo que você domina, que você está 100% entende do assunto, até para expor, mas a partir do momento que você começa a pegar áreas fóreas, você tem que ter um certo nível de crítica. Tanto no sentido de não falar besteira, mas também no sentido interassistencial, no nível, por exemplo, da didática. Você vê que na tecnologia, eu trago o item técnicas parapedagógicas, o que você tem que ter, por exemplo, na postura de um professor, é uma postura crítica, mas não desestimulante. Você tem que ser capaz de deglutir informação, de você favorecer o entendimento e despertar o interesse do aluno, coisa hoje difícil, né? O professor, eu acho, tem que estar muito bem preparado para conseguir isso, para justamente conseguir dar um sentido positivo, cosmoético, às críticas, às análises, às interpretações que ele faz. E principalmente no papel de intelectual, que é aquele divulgador de ideias, né? Muitos de nós aqui estamos nesse papel. Você tem que saber fazer isso, tem que saber quando fazer uma piada, fazer uma colocação para quebrar o gelo e evitar de chegar numa ironia, num sarcasmo. Não sei se respondi. Sim, de uma certa forma, sim. Só aí mais uma última questão. Ali em interdisciplinologia, você não colocou, você trouxe na remissiologia o aspecto da exaustivologia, né? O número 12, picotagem das ideias, e você ali na interdisciplinologia não falou da exaustivologia. Não sei se você acha que é pertinente mencionar junto com as outras logias. Aí é para Rosa, né? Rose. Agora, eu queria sugerir aqui, na página 9, Verpon, sob a ótica da evoluciologia, toda a ideia, por mais avançada, tão só por ser a verdade relativa acumulada até aquele momento evolutivo, aí seria bom. É passível de ser modificado. Está faltando o verbo aí, o verbo ser. O que você acha? Eu acho que fica mais claro. Isso é mais claro. É passível de ser modificada, melhorada, ultrapassada. Não é isso? Verpon é passível. É na segunda linha. Página 9. Quem é o próximo agora? Sandra Quinoa. Exatamente nesse ponto, a última frase desse item Verpon, pesquisa exige análise contínua. Minha pergunta é a seguinte: quando a gente pesquisa, né, analisa uma ideia, está pesquisando um tema, e como você diz aqui, claro que exige análise contínua e a gente pode sempre ir muito mais além. Mas quando é que quando é que você sabe o momento de parar ou o momento de já publicar alguma coisa, já lançar essa ideia, fazer um artigo, trazer isso à tona, colocar no verbete? Como é que você trabalha com essa questão de quando é que você dá uma parada estratégica, publiciza o assunto e depois você pode até continuar pesquisando? Bom, eu não separo a escrita da pesquisa, tá? Eu como falei, acho que no início da tertúlia, eu falei várias vezes, à medida que eu vou lendo, eu vou sublinhando para não ter que ler de novo, vou resumindo para pegar o essencial, vou criando arquivos de ideias, de livros, artigos parecidos. O artigo, a conclusão, a tese, eu acho que ela faz parte disso. Primeiro porque você não pode parar. O próprio professor Valdo fala que no momento em que se publica um livro, ele já está desatualizado porque o autor está sempre modificando o seu texto. Mas essa é a questão. Qual é o momento que você, né, abre mão? Você sabe que está desatualizado, que você pode continuar infinitamente ou eu acho que assim, quando a tua pesquisa começa a ficar rebarbativa, você começa a ler, não encontrar nada mais, é sempre a mesma coisa, são nuances, mas você tem que ser exaustivo, né?
É como eu falei, vai nas fontes. Um processo aí que ajuda muito na pesquisa, mas acadêmica, né, que é a experiência que eu tenho mais, é você pegar as referências. Qualquer livro que eu compro, que eu começo a ler, a primeira coisa que eu vejo, sumário, né, o resumo, e vou lá no final e começo a sublinhar todas as bibliografias que me interessam, pego aquilo ali e jogo no arquivo para quê? O dia que for oportuno, tiver oportunidade, comprar. Então isso é uma metodologia. Você chegando nessas bibliografias mais essenciais, você acaba descartando muita coisa repetitiva que não precisa que você vê o texto do autor que já está repetindo a terceira, quarta vez a mesma ideia que ele publicou no mesmo livro, você encontra isso. O que você tem que fazer é ler. A tarefa intelectual é uma tarefa que eu vejo que não para nunca. Você não é intelectual no momento que você tem que preparar um artigo para a revista, que você tem que dar uma palestra. Eu vejo que a intelectualidade é um holopensene que você tem que criar, e eu digo sempre assim para as pessoas que eu conheço, veja menos televisão, perca menos tempo com besteira, vai ler, vai estudar, se tem dificuldade, começa por algo menor e tenta fazer disso uma parte da sua vida. Eu, pelo menos, é o que eu tento fazer. Muito bom, obrigada pelas dicas. Sandra, aqui na fatologia, página 6, na fatologia, quinta linha, logo após o coragem intelectual que foi comentado, as perguntas pertinentes. Você tem alguma técnica, alguma fórmula de elaboração de perguntas pertinentes? Boa pergunta. Não, na verdade, a ideia que eu coloquei aqui é que todo estudo, toda pesquisa, ele começa com uma dúvida, né? Você tem algum questionamento, alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que não está dominada, seja para você, seja para o contexto onde você se encontra. Então, à medida que você vai fazendo as perguntas corretas, você consegue entrar dentro daquela anatomização de ideias, dentro do essencial. Eu acho que as perguntas pertinentes são aquelas que têm mais relação com essa essência da ideia, com o conteúdo propriamente dito, do que muitas vezes com a forma. O que é importante, mas às vezes você vê muito debate, né? Até na academia, defesa de tese, o projeto final de curso aqui, muitos professores, muita gente nossa aqui é professor, você gasta lá 80% do tempo questionando, corrigindo erro de pontuação, de bibliografia, porque o nível intelectual do aluno era baixo, o professor não tinha muito tempo, ganhava mal, enfim, uma série de fatores. E o que era o essencial do trabalho da pessoa não foi aprofundado. Então, acho que essas perguntas pertinentes também, lógico, eles vão evidenciar o nível de inteligência de quem está fazendo. A pessoa que consegue fazer uma pergunta um pouco mais pertinente é porque ela já tem, acho, um nível de domínio ou daquele assunto, ou uma visão geral mais abrangente. Um tema que me interessa e ver se tiver alguma metodologia mesmo para aprimorar isso, quer dizer, a formulação de perguntas mais inteligentes. Não tem metodologia. Se você tiver também. Eu estou estudando. Sandro, aqui em cima, Tânia, no ar. Sobre essa pergunta do Loche, sobre as questões pertinentes, as perguntas pertinentes. Eu não sei se eu entendi o que você falou, mas você disse que o perguntador ou o professor, quando vai fazer a pergunta, ele deve saber o conteúdo, foi isso? O conteúdo? Bom, ele ou leu, também né? ele poderia estudar um pouco sobre uma disciplina chamada avaliação. Não entendi a última. Disciplina chamada? Avaliação. Existem tratados, estudos sobre avaliação e a feitura de questões. Então, eu entendi certo? Você diz em acha questão que de é só prova o conteúdo que é importante para ser perguntado? Mas assim, eu estou vendo, o Loche não perguntou você testar o conhecimento de alguém, ou seja, você não está indo lá ver se ela entendeu o que você explicou, né? Você está indo lá para você, dominante de domina lá a sua área, você tem a sua área de estudo, você entende, a pessoa traz uma informação
e você tem dúvidas sobre aquilo. Obviamente, alguma coisa você tem que entender, senão a pergunta vai ser aquela superficial, mais básica, demonstrando que você não leu nada sobre o assunto. Agora, a pergunta, lógico que eu entendi, é uma metodologia. Eu tenho uma heurística. No sentido da pesquisa, sim, quer dizer, de buscar sim. ver pontos. Não no sentido aí que a Tânia está falando de avaliação, de testagem de conhecimento. Isso é outra coisa. E são as pesquisas, são essas perguntas que muitas vezes vão trazer o objetivo da pesquisa, né? Então, que é o ponto de partida, é o problema de pesquisa. Eu vou aproveitar aqui para apresentar uma ideia nova e submeter a apreciação de vocês, somente agora com a Dulce, que está liderando os processos da verbetografia. O que vocês acham de que nós, de qualquer maneira, sempre vamos colocar uma microbiografia do neoverbetógrafo? Isso vai aparecer na enciclopédia. Então, por exemplo, no dia que tivesse era o caso de fazer essas microbiografias em folhas separadas e dar para a turma que orienta aqui o tertuliário. No dia que a pessoa fosse defender a tese aqui, colocar essa microbiografia lá na entrada. O que vocês acham? Para a pessoa saber quem é. Não, esse aqui, por exemplo, fez isso, porque assim ele já vem com a metralhadora giratória apontada para os alvos corretos. Você não acha? Pois é, não. E saber que aqui tem muita gente que defendeu tese, que entende, doutorado, essa coisa toda. Seria bom pôr lá fora, isso aumenta o nível intelectual nosso. O que você acha? Então a primeira coisa tem que fazer o levantamento, que os últimos 20 eles não fizeram ainda a microbiografia. Tem que fazer desses agora e desses novos que você vai apresentar. Já? Mas tem a microbiografia? Eu mandei para o Everton. O que precisa ver se para esse objetivo aquela micro está bem, o senhor quer que aumente mais. Não, ele sabe mexer com isso. Nós já temos desses 20. Mas eu acho que é uma boa ideia para melhorar o nível intelectual, mental somático. Eu acho e outra coisa, o soco na cara e a fratura exposta. Muito boa ideia. Olha, Sandra, eu espero que você faça mais 50 verbetes. Você tem muita estrutura. Eu falei só 30 no início, mas depois vendo o prosseguimento da abertura, eu cheguei para 50, até o momento. Tá certo? Parabéns. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 37 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos os recados da Milena sobre o curso da Apex em Recife, o João Paulo sobre Fundamentos da Conscienciometria, a Ami sobre o curso 40 Manobras e o Regrisson sobre a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica. Hoje teremos com vocês o Fernando sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estamos confirmando então que ontem nós lançamos uma campanha do programa Amigo da Enciclopédia durante o mês de abril. Então toda a pessoa que fizer uma adesão ao programa Amigo da Enciclopédia durante o mês de abril, ou fizer a sua renovação também, ganha um DVD da viagem do professor Valdo Vieira a Uberaba. É um documentário histórico da viagem que ele realizou em outubro de 2010. Nos próximos dias estará disponível aqui. Então, durante o mês de abril, quem fizer assinatura ou renovação ganha esse DVD, esse documentário de alto nível, de produção muito boa. Então, é fácil, pode ligar na recepção do CAE 4535252652, com o cartão Visa ou Amex, faz por telefone a renovação, o pagamento. Ou faz pelo site, tá certo? Ou faz com cheque ou outra modalidade também, o crédito em conta. Nós agradecemos aí e convidamos todos então a fazer a sua renovação de quem está vencida. Boa tarde a todos. Eu queria convidar o pessoal de Recife para uma palestra que ocorrerá na sexta-feira sobre propósito de vida. Vai ser na Saraiva Mega Store Shopping e o curso de Introdução à Programação Existencial. É um curso da Apex.
na sala do Intercamp em Recife. O telefone para contato é DDD 81 34 63 4979. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria da Conscius, realizado aqui no CAEC, uma vez por semana, com 25 aulas, duração total de 6 meses, cada aula com um tema diferente, com um enfoque na autoconscienciometria que a pessoa faz, fazendo as aulas especializadas em cada assunto. A próxima versão desse curso vai acontecer agora no dia 26 de abril. Inicia no dia 26 de abril, às terças-feiras, de 7h30 às 10 da noite. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para que você venha passar a Páscoa aqui em Foz do Iguaçu e fazer o curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. É um curso extremamente prático, divertido. A gente vai aplicando, né, as manobras básicas sem sentir, mas num campo extremamente otimizado, conseguindo resultados bem acima da nossa média. E o objetivo realmente é aumentar a nossa interassistencialidade no dia a dia. Repetindo, as datas são 21, 22, 23 e 24 de abril. Mais informações na recepção do CAEC. Até lá. Olá, pessoal. Eu queria aproveitar aqui o verbete do Sandro, análise de ideias, quando ele fala que análise de ideias é o ato ou efeito de identificar, decompor e explicitar os construtos, conceitos, elementos básicos de corpos de conhecimento específico. Então, aproveite você que é professor, candidato ou professorando de Conscienciologia, para trazer, então, esse conhecimento específico da parapedagogia, da paradidática, da docência conscienciológica e convidá-lo a escrever um artigo para ser apresentado na 5ª jornada de Educação Conscienciológica, que será realizada em outubro deste ano. Então, você que é professor, ou candidato, ou professorando de Conscienciologia, de vida, venha dividir conosco as suas experiências na área da docência conscienciológica. Para mais informações, entre em contato com o nosso e-mail, que é contato@reaprendência, lembrando que reaprendência escreve com TIA.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete rigorosidade, eleito com 15 votos, a especialidade holomaturologia, o professor, o autor do verbete, Laênio Loche Júnior. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.